De aluno com muita dificuldade em aprender eletrônica a professor homenageado na faculdade. Essa é a minha história e como começou a Sara Educação. Tudo começou quando eu fiz o curso técnico em eletrônica no Senai, foi onde eu tive a primeira paixão em eletrônica, vi os LEDs piscar, controle de motor. Cara, foi aí que eu tive a primeira paixão em eletrônica. Ao mesmo tempo eu trabalhava com eletrônica, então eu comecei consertando o celular. E eu quero contar para vocês que eu nunca fui um aluno de boas notas, eu vim de escola pública e no Senai tive muita dificuldade para aprender eletrônica, mas graças a Deus tive um grande amigo que me ajudou na época, fiz amizade lá no Senai, ele me ajudou o tempo todo no curso, um grande abraço aí, um beijo pro Anderson, e esse colega me ajudou muito na época, inclusive sempre recomendo meus alunos fazerem essas amizades aí nas aulas. Embora eu tinha muita dificuldade em aprender eletrônica, eu sempre tive muita vontade. Então a parte prática foi onde eu me detive mais, em fazer os experimentos em casa, em aprender na prática. Porque desde essa época eu já imaginava assim, por que eu estou estudando? Estou estudando porque eu preciso desse conhecimento para trabalhar. Então eu fazia os experimentos em casa. Então, embora minhas notas não eram boas, em relação à prática eu era muito bom. Depois que eu terminei o curso técnico, eu já fui introduzido à indústria, comecei a trabalhar em algumas empresas, trabalhei com empresas de segurança eletrônica, fazia concertos de cerca elétrica, levava choque todos os dias do trabalho e eu sempre estudei e trabalhei. Então eu saí do curso técnico, já entrei na engenharia eletrônica, com experiência já trabalhando como técnico, foi muito mais fácil. Então eu sempre trabalhei e estudei. Eu tinha sempre esse viés de que eu preciso desse conhecimento para trabalhar. Então eu fazia os experimentos em casa, o professor passava o conhecimento lá no quadro, na teoria, e eu chegava em casa e fazia o experimento daquela teoria para ver se era verdade. então eu sempre fui esse aluno mais prático. Minhas notas nunca foram as melhores, mas eu sempre me determinei na prática. E os anos passaram, terminei a engenharia, já estava nesse período aí trabalhando como engenheiro. A última empresa que eu trabalhei na indústria, eu fiquei 12 anos, que é onde eu entrei como técnico e saí como engenheiro. E nessa empresa aprendi muito e eu só consegui isso graças àquele pensamento de que eu precisava aprender na prática a fazer os projetos. Então, olha só, muitos alunos que foram meus colegas não chegaram a esse sucesso da engenharia como eu. E por quê? Às vezes a pessoa ela se determina muito em estudar, em ficar bom, em tirar uma nota maravilhosa, mas esquece que o que ele está fazendo lá é estudando para trabalhar. E foi aí que eu me dei bem. Nessa empresa que eu trabalhava, eu dava treinamentos para clientes, para outros manutentores, e foi aí que eu tive a primeira experiência como professor. E eu me destaquei nessa área. Tanto que eu fui convidado depois para dar aula no Senai, onde eu fui estudante. E foi maravilhoso. Foi onde eu pude retribuir um pouco do conhecimento que eu aprendi e de toda essa história de uma pessoa que teve dificuldade em eletrônica poder ser professor. Então o que eu precisei para chegar lá? Depois do Senai, fui dar aula na faculdade, onde eu estou até hoje dando aula. E é aí que começa a história da Sara Educação. Nesse momento da minha vida eu estava trabalhando como engenheiro e dando aula na faculdade. Cara, eu tava com uma vida maravilhosa, eu tava numa vida onde eu sempre sonhei. Tinha um salário muito bom, trabalhava já há muitos anos numa empresa, emprego estável, ganhando um salário aí de 5 dígitos já. E cara, eu tava muito feliz. E foi aí que aconteceu algo incrível na minha vida. Você acreditando ou não, não importa. Eu vou falar aqui agora uma situação de fé. Nesse momento aí, Deus falou comigo, no meu ouvido. Geralmente, quando a gente vai para um outro nível, a gente sai de uma situação ruim, mas no meu caso, eu estava super bem na minha vida. Deus falou comigo e falou que eu iria abrir uma empresa chamada Sara Educação e eu ia ensinar eletrônica e robótica nas escolas. Pensa comigo, não tem nada a ver, eu não conheço nenhuma Sara Educação, era uma missão difícil para mim e eu com uma vida estável, saí da onde eu estava para fazer isso, doideira. Mas como a minha fé é muito grande, eu obedeci, eu fiz o que eu podia. Então na época, criei uma marca, criei as redes sociais, criei a empresa, criei o projeto e consegui uma reunião com a Secretaria da Educação da cidade para apresentar esse projeto. Cara, foi o que Deus me falou para fazer. Fui lá, consegui essa reunião, apresentei para a secretaria, eles acharam que seria difícil implementar, porque é realmente algo
complexo poder ensinar eletrônica e robótica dentro das escolas. É algo que precisa de licitações, precisa de aprovações de bastante gente aí do governo, então não é algo fácil de implementar. E foi aí que eu tentei de outras formas. Cara, se Deus me falou, eu tenho que fazer o melhor do que eu posso. E aí eu fui atrás de uma outra secretaria aqui da cidade, ter um convívio dentro da indústria para tentar ajuda. Também falaram que seria difícil implementar. E aí acabou que cara, o que eu fiz? Olhei pro céu, orei e disse: Deus, eu fiz o que eu podia, o que estava no meu alcance. Me fala o que o Senhor quer que eu faça agora. Eu não sei mais o que fazer. Eu fiz tudo o que eu podia. E segui minha vida normal, como engenheiro lá na indústria, dando aula à noite. Passou-se um tempo, Deus falou comigo novamente e disse o seguinte: agora eu quero que você ensine o que você sabe na internet. Assim, cara, assim. Eu não sei explicar para vocês como é. Vem essa mensagem para nós. E aí foi que eu entrei na internet para ensinar o que eu sei, e o que fez eu mudar de vida, de alguém que tinha dificuldades, vem de escola pública e conseguiu trabalhar como engenheiro, ter um salário bom, ter uma vida estável. Foi aí que eu comecei a implementar na internet o que eu sei, através dessa marca, Sara Educação. A partir daí, comecei a criar cursos onde entregasse algo que eu gostaria como estudante. Geralmente você vai para um curso de eletrônica, por exemplo, e aí você fica lá anos, paga um valor considerável aí para aprender muita coisa de teoria, né? E, poxa, eu sou a prova de que eu não era um cara de notas boas e eu consegui fazer projetos que estão no mundo inteiro, projetos que eu fiz rodando aí dentro da engenharia. Como é que alguém assim conseguiu? Então é isso que eu passo dentro da Sara Educação. Eu precisava criar cursos que fossem mais práticos, que entregasse um resultado mais rápido para o aluno e que ele tivesse aí uma comprovação para que ele pudesse trabalhar com isso. Então hoje nós temos, todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC com esse viés prático. E por isso que eu tenho tantos resultados nos meus alunos. Estou conseguindo entregar com um certificado reconhecido pelo MEC um ensino prático, direto ao ponto, com experimentos que você precisa para trabalhar. Bom, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos capacitação profissional em eletrônica, são reconhecidos pelo MEC, programa de designer de PCB, que é onde você aprende a desenhar as placas eletrônicas, que inclusive quando eu fiz engenharia, dentro da engenharia não tem uma disciplina que ensina a desenhar as placas eletrônicas. Eu tive que fazer cursos internacionais e trabalhando com isso também aprendi muita experiência. Coloca aí que eu fiz um programa de 15 anos de experiência, com passo a passo montando o projeto, que eu entreguei mastigadinho lá para os alunos. Eles só seguem esse passo a passo e já conseguem montar suas placas eletrônicas, mandar fabricar ela. A gente tem parceiros aqui. E também programação de microcontroladores para trabalhar com automação residencial, industrial, fazer robôs. E também nós temos uma pós-graduação Lato Sensu em Engenharia Eletrônica, que é onde a gente passa todo o conhecimento para você trabalhar como engenheiro, desde fazer projetos eletrônicos, desenvolvimento de placas, programação de microcontroladores, IoT, internet das coisas, pós-graduações. Tem muito conhecimento bem bacana que eu quero ajudar você a preencher essa lacuna aí que as faculdades não estão conseguindo preencher. Nós vamos entregar aqui para você, que você tenha um resultado mais rápido, mais eficiente. E hoje a Sara Educação é uma escola que ensina algo que eu não tive a oportunidade, que é onde você está mais próximo do professor para poder tirar dúvidas, para ele entender o que você quer, o seu objetivo, e poder fazer você sair desse mundo aqui que você está hoje e chegar nesse outro objetivo. Estar mais próximo do professor, o que as faculdades é algo que não consegue no momento. Então eu gostaria de ter tido essa oportunidade, pois estar perto de um mentor, onde passou por todas as dificuldades que você vai passar, acelera muito o seu tempo. Você não precisa passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. Basta seguir a metodologia onde eu ensino tudo que deu certo para mim. E mesmo hoje me dedicando 100% para a Sara Educação, né, eu saí da indústria, estou focado inteiramente na educação, eu continuo dando aula na faculdade, que é um propósito meu, é um gosto meu de estar perto dos meus alunos. Também quero estar cada vez mais perto de você. E eu tive a honra de ser professor homenageado da última turma formada, onde subi lá no palco, representei eles como professor e foi incrível, né? Pude passar um discurso e contar um pouquinho dessa história, né? De alguém que teve dificuldade lá atrás, hoje sendo professor homenageado, e foi incrível essa energia que os alunos me passaram. Professor,
Professor, o que aquece o coração do professor poder ver essa transformação na vida de vocês. Gosto de citar uma frase aí do Nelson Mandela que diz que a graça da vida, né, não é só o fato de ser vivido, e sim da transformação que a gente faz na vida de alguém. Que é o que a gente faz aqui e que vocês vão fazer para outras pessoas depois, né? Então, parabéns, muito sucesso. É só o começo. E vejo vocês por aí. E esse resultado de ser homenageado é uma comprovação do trabalho que eu faço aqui, né? Onde eu consigo entregar o resultado que o aluno quer, fazer o aluno prosperar mais através da eletrônica, onde um mundo que está cada vez mais eletrônico, quem está investindo nisso vai ganhar muita grana. Sim, eu fiquei rico, mas rico de propósito, rico de gratidão, rico por ver meu filho crescer em um mundo onde o pai dele está transformando vidas e trabalhando com o que ele acredita. E é por isso que eu ensino, porque o que você aprende não muda só a sua vida, mas de todos ao seu redor.